Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado e a gente já conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe aqui do BDM Online. Theo, atualiza então aí pra gente se estamos, graças a Deus. Mas até o final do dia parece que a gente ainda vai ter muita movimentação hoje, né? A ver do que vem pela frente dessa reunião lá no Alasca, né? Sexta-feira vai ser longa, né? Bom dia. Até sexta vai demorar um pouquinho. Mas, enfim, as atenções do mundo voltadas aí para o Alasca nessa sexta-feira. Donald Trump e Vladimir Putin vão se reunir às 4h30 da tarde, pelo horário de Brasília, para discutir aí as condições para o fim da guerra na Ucrânia, né? Está prevista uma entrevista coletiva dos dois assim que acabar o encontro. Porém, essa altura do campeonato, né, é muito mais o clima de incerteza do que de garantia de que haverá mesmo um cessar-fogo, né? O próprio Trump admitiu ontem que há 25% de chance da reunião ser um fracasso. O presidente americano afirmou que saberá já nos primeiros 5 minutos da reunião se ela será boa ou ruim. E disse: se for ruim, vai terminar muito rápido, né? Admitindo aí a possibilidade dessa conversa ser encerrada abruptamente. Dá até medo de imaginar o que pode acontecer, né? Trump disse ainda que levará a Putin incentivos e desincentivos econômicos e acredita que o presidente russo quer um acordo, né? Mas se o assunto não for resolvido, o Trump poderá impor mais sanções aí à Rússia. Ainda segundo Trump, a divisão de territórios da Ucrânia não vai ser tratada nessa reunião. Trump também prometeu ligar para o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, para marcar um outro encontro onde serão discutidos aí os termos de paz. Já Putin também fez comentários ontem sobre essa reunião de logo mais, né? Ele elogiou os esforços do Trump para encerrar a guerra na Ucrânia, dizendo que a paz será fortalecida entre Moscou e Washington se os dois conseguirem firmar um acordo aí para o controle de armas nucleares. Olha, Débora, será aí um encontro digno de filme de guerra de Hollywood, né? Cada um com a mão em cima do seu botão vermelho, torcendo para o outro não apertar primeiro. É exatamente isso. E acabou sobrando, obviamente, toda essa história de novo para o Brasil. Teve mais crítica aí vinda de Trump para o Brasil, né, Theo? Exatamente, né? Entre uma guerra e outra, né, essa comercial, Trump aproveitou aí para fazer novos ataques ao Brasil ontem, afirmando que o país cobra tarifas muito altas dos americanos e é um dos piores parceiros comerciais dos Estados Unidos, né? Segundo Trump, o Brasil tratou os Estados Unidos muito mal durante muitos anos e, ao ser questionado aí sobre a aproximação comercial da América Latina com a China, por conta aí desse tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros, o Trump respondeu que eles podem fazer o que eles quiserem, nenhum deles está muito bem economicamente, segundo ele, né? Trump também fez referências ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, afirmando que o Brasil tem leis muito ruins e que estão tentando prender um homem honesto. Ainda segundo Trump, o que estão tentando fazer com o ex-presidente é realmente uma execução política. O presidente Lula reagiu aos novos ataques do Trump, evidentemente, afirmando que é mentira, que o Brasil é um mau parceiro comercial, e no melhor estilo bateu, levou, até porque isso já virou rotina aí nessas últimas semanas. O Lula disse ainda que o Brasil é um bom parceiro e só não vai ficar de joelhos para o governo americano. E quem também voltou a arregaçar as mangas ontem aí para dobrar a pressão sobre o STF e sobre o governo brasileiro foi o filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Em uma entrevista que deu à Reuters, lá em Washington, Eduardo disse que mais sanções e possivelmente mais tarifas devem ser anunciadas pelos Estados Unidos contra o Brasil. Eduardo Bolsonaro também fez novo ataque ao STF, afirmando, abre aspas, né, os ministros do Supremo têm que entender que perderam o poder. Não existe cenário em que a Suprema Corte saia vitoriosa desse imbróglio todo. Eles estão tendo um conflito com a maior potência econômica do mundo, fecha aspas aí de Eduardo Bolsonaro. Em outra entrevista, a jornalista Bela Megali, do Globo, o Eduardo disse que debateu nessa semana com integrantes do governo Trump a eficácia da lei Magnitsky, imposta aí contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, o governo americano entendeu que a lei está sendo aplicada de forma errada pelos bancos brasileiros, que as contas em reais de Moraes aqui no Brasil deveriam ter sido bloqueadas. Eduardo disse que saiu dessa reunião com os membros do governo americano com o sentimento de que ocorrerá uma ação por parte dos Estados Unidos dirigida aos bancos para cobrar a aplicação da lei. Só não se sabe se será apenas uma advertência ou se os americanos já aplicarão algum tipo de multa contra as instituições brasileiras, Débora. A ver do que vem pela frente, Theo. E olhando aí para a agenda de indicadores, porque a gente tem uma agenda cheia hoje, tanto de indicadores, como também com o fim da temporada de balanços. Graças a Deus, né? Enfim, está acabando. Hoje é o último dia para quem tem que entregar
resultado do segundo trimestre. E a Gol aí é a principal estrela, vamos dizer, dessa sexta-feira, né, fechando a temporada, divulgou agora cedinho o resultado, né, a companhia aérea apresentou um prejuízo líquido de 1,5 bilhão de reais no segundo trimestre, resultado que foi melhor que a perda de 3,9 bilhões de reais registrada no segundo trimestre do ano passado. Logo mais, às 9 da manhã, os investidores do Banco do Brasil devem acompanhar a teleconferência, né, sobre o balanço que foi divulgado ontem à noite, que o banco trouxe aí uma queda de 60% no lucro do segundo trimestre para 3,7 bilhões de reais. Na agenda de indicadores domésticos, hoje temos a PNAD contínua do segundo trimestre, que o IBGE divulga daqui a pouquinho, às 9 da manhã. E lá fora temos uma agenda carregada, né? Depois do PPI aí acima do esperado ter mostrado que as tarifas de Trump já estão chegando nos preços ao produtor, esfriando as apostas aí para um corte de juros pelo Fed em setembro, né? A gente vai ter logo mais às 9h30 o dado de vendas no varejo, que deve subir 0,5% em julho, depois de uma alta de 0,6% em junho. No mesmo horário, 9h30, sai o índice de atividade do Empire State, que deve recuar para -1 ponto em agosto, depois de marcar mais 5,5 pontos em julho. Às 10h15, é a vez da produção industrial americana de julho, com previsão de alta de 0,1%, né, depois de um avanço de 0,3% no mês anterior. Às 11 da manhã, a Universidade de Michigan informa aí o dado preliminar de agosto do Índice de Sentimento do Consumidor, que vem acompanhado também das expectativas de inflação para 1 e 5 anos. E às 2 da tarde, a Baker Hughes divulga o dado semanal de poços de petróleo em operação nos Estados Unidos. Depois disso tudo, é só a gente preparar a pipoca e o refrigerante e assistir esse filme de ação que vai ser rodado ao vivo lá do Alasca aí no final da tarde de hoje, Débora. Vamos aguardar então o episódio. Aliás, né, cenas dos próximos capítulos prometem. Muito obrigada, meu querido. Um ótimo final de semana para você. Te espero aqui na segunda-feira. Bom fim de semana, até Até segunda. Tchau. mais.